Quando Deus me deu a direção de dizer que o ano de 2015 é o ano do favor, eu quero explicar isso direito, porque não é que o ano de 2015 vai ser o ano da graça. Deus me mandou dizer que a graça é Jesus. A graça não é uma teologia. A graça não é um apêndice da Bíblia. A graça é Jesus. Então, na verdade, o ano 2015 não será o favor e depois que terminou 2015 vai entrar outro ano. Não. O ano 2015 é o ano em que a igreja, a Palavra Viva, vai abrir os olhos para viver na graça e no favor de Deus para sempre. Amém ou não? Glória a Deus. Para sempre. E Deus foi me dando tantas revelações, mas eu quero mostrar para vocês como que se vive permanentemente nisso. Eu quero que você acompanhe comigo Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, justificados, pois mediante a fé. Diga assim, passado. Olha para a pessoa do teu lado. O teu passado está aqui. Você está justificado. Porque lá na cruz do Calvário, há 2000 anos, Jesus pagou o preço pela sua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, dizer eu creio. Diga assim, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Diga, presente. O seu presente, a declaração da palavra de Deus para você é que você está firme nessa graça. A economia pode estar abalada, o mundo espiritual pode estar abalado, o inimigo pode estar se levantando, mas quem está na graça de Jesus está firme. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga, o teu presente, a partir de hoje, será mais sólido, porque você vai entender o que é permanecer na graça de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E o texto diz, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Diga futuro. Passado, diga passado, é a cruz de Cristo. Diga justificado. Presente é estar firme na graça de Jesus. Futuro é a esperança da glória de Deus. Diga, o que está por vir na minha vida é inimaginável. Esfregue as mãos assim, diga, o melhor de Deus ainda está por vir. Aplauda, Senhor, libere esta unção na tua vida. Amém? Eu quero refletir sobre essa verdade. Ninguém vive permanentemente na graça, porque nós somos seres, nós não somos animais. O animal mata para comer hoje. Nós não somos animais, nós somos seres eternos espirituais, que temos esse entendimento de que a vida é passado, presente e futuro. E por isso muita gente está presa ao passado, marcado pelas derrotas, marcado pelos traumas, marcado por aquilo que o diabo fez, pelas rasteiras. E o passado domina, aprisiona, acorrenta a alma do indivíduo para que ele não consiga ser livre. Tem muitos crentes que o diabo aprisionou. Ressentimento, mágoa, decepção, derrota, pessoas que se alimentam do passado e não podem ser livres para o futuro. No passado, meu querido, o teu passado, entenda isso, no teu passado tem um evento que mudou a sua sorte.
E é isso que a palavra de Deus diz, justificados. E esta palavra justificados está no tempo verbal grego auristo. O auristo é uma ação chamada de pontilhar, uma ação definitiva. Este termo é um termo jurídico, do juiz declarando o réu inocente. É uma declaração sumária, definitiva. Ele não está em parole, né? Como é que é? Qual que é a palavra? Desculpe. Quando a pessoa em liberdade condicional. Ele está justificado. Olhe para a pessoa do lado e declare para ela. Lá na cruz do Calvário, a tua condenação, o teu pecado, até os que você não cometeu, já foram destruídos, porque a Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém ou não? Deixe o passado na cruz. E eu quero te explicar como que isso aconteceu, do ponto de vista espiritual, teológico. Lá na cruz, Jesus carregou todos os pecados da humanidade. Vocês sabiam disso? Ele morreu, diga, Jesus morreu com os nossos pecados no seu corpo. Mas ele ressuscitou sem pecados. Vocês estão entendendo? Ele carregou os nossos pecados. Os nossos pecados o levaram à morte. Mas quando ele ressuscitou, os pecados já não estavam no seu corpo. Isto significa, meu irmão, que os seus pecados, por maiores que eles tenham sido, desapareceram, foram destruídos. O que o diabo faz? Ele quer fazer você acreditar que você não vai viver no favor por conta do que você fez, verdade ou não? Não é o acusador que fala, você não vai conquistar isso porque você é um crentezinho fajuto, porque a hora que você fez, você vai dizer, Satanás, eu não ouço a tua palavra, eu ouço o que o meu Senhor diz. Ele carregou sobre o madeiro os meus pecados, e eles já foram destruídos na cruz do Calvário, amém ou não? Diga para a pessoa do teu lado, você está livre. Livre. Amém ou não? Então o passado que vai reger e nortear a tua vida. Tem gente que fica lembrando das decepções, das traições, o que o fulano fez, porque meu pai isso, que minha mãe aquilo, fica vivendo uma história de derrota. Na cruz do Calvário, Jesus mudou o seu passado. É por isso que a Bíblia diz, justificados, pois, mediante o quê? As minhas obras, fazer esforço, fazer o bem, mediante o quê? Mediante a fé. Quantos creem que Jesus morreu no seu lugar? Bata no peito e fala, Jesus morreu no meu lugar. Então você está justificado pelo poder do sangue de Jesus. Aplauda o Senhor, diga eu creio. Esta é a realidade. A realidade verdadeira que o inimigo quer que você se esqueça. Ele é essa bruxa que fica lançando feitiço. Não, é mentirinha. Não aconteceu não é bem assim. É bem assim, sim. Justificados. Isso quer dizer que você pode fechar os olhos e entrar na presença de Deus imediatamente. Amém? Justificados. Olha para o teu irmão e diga, eu estou quites com Deus. Diga assim, na presença de Deus, ninguém entra se não for completamente purificado. Mas a palavra de Deus me diz que o sangue de Jesus me purifica completamente. E eu posso entrar na presença do Senhor. Amém, glória a Deus. O favor de Deus, meu querido, garante que você pode ficar tranquilo.
Não existe juízo para você lá na frente, existe graça. Não tenha medo do futuro, não. O futuro é a manifestação da glória de Deus na tua vida. E a Bíblia diz, tal como Ele é, nós somos no mundo. Quem entende isso? É como Jesus é, não é que eu vou ser. Tal como Ele é, nós somos no mundo. Nós somos a boca do Senhor, lavados, purificados pelo sangue de Jesus, mas luz do mundo e autoridade contra o diabo para vencer o mundo. Você neste tempo, que o mundo está carente, deprimido, atemorizado, o diabo quer que você seja mais um desses. Mas Deus está dizendo, tal como Ele é, você é no mundo. Onde Jesus chegava, as trevas iam embora. Onde Jesus chegava, a enfermidade fugia. Os demônios estremeciam. Deus está querendo fazer isso na vida da sua igreja. Queridos, não olhem para as circunstâncias e fiquem atemorizados. Porque é na hora da crise que se levantam os filhos de Deus. Amém? Mas ninguém chega nessa coragem, nessa autoridade, se não olhar para trás e não tiver certeza que está pago. Diga, os teus pecados, olhe para a pessoa do teu lado, os teus pecados já foram destruídos. É muito interessante porque o apóstolo Paulo entendeu isso. Os cristãos que se converteram, eles eram judeus, então eles ficavam em dúvida, o que a gente faz? A gente continua seguindo a lei ou não segue a lei? O que a gente faz? E ficou uma celeuma. Então Deus começou a revelar primeiro para Pedro, que a mensagem dele era para todo mundo. Que a lei era só um aio que levava até a porta, mas que não levava a salvação. Lá em Atos capítulo 10, versos 36 a 34. Pela primeira vez o apóstolo Pedro, um judeu, desde pequenininho, pela primeira vez na vida dele, ele entra na casa de um gentio. E esse gentio é Cornélio. E Deus teve que dar uma visão para ele de um lençol descendo com animais que não podiam ser comidos, impuros segundo a lei. Deus fala, o que eu purifico, você não chama de impuro. Deus estava dando uma lição para Pedro, olha meu filho, agora você vai pregar uma outra mensagem, a mensagem que eu purifico o pecador. Você vai entrar na casa de quem eu te mandar. Porque não tem essa, porque judeu, até hoje meu irmão, judeu ortodoxo não toca em gentil. Não entra em casa de gentil, não conversa com gentil. Eles nos olham como se fossem cães. Eles não entenderam que nós somos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. E o apóstolo Pedro começa a pregar e diz, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-os o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo de que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhos de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê, diga, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados, diga, remissão dos pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Interessante, o Espírito Santo só desceu sobre aquele lugar, na verdade o texto fala que ele caiu, quer dizer, veio de uma vez, quando ele falou de remissão de pecados, quando ele falou da graça, quando ele falou do favor imerecido.
Naquela hora, até aquele momento que ele estava relatando as coisas, o povo estava olhando. Mas quando ele trouxe a mensagem de remissão dos pecados, o Espírito Santo veio. Esta é a mensagem que você deve pregar hoje. Você sabe qual a diferença entre perdão e remissão? Você pode perdoar um assassino que está na cadeia e ele continuar preso. Mas remissão significa pagar o preço do resgate. E ele não só sai perdoado, mas sai livre. E essa é a mensagem do Evangelho para a tua vida. Você está remido, meu irmão, você está livre. Não tem nada que te prenda, não tem cadeia, não tem droga, não tem pensamento, não tem pecado, não tem mágoa, não tem dor, não tem nada que o diabo tenha feito, que Jesus já não tenha quebrado lá na cruz do Calvário, amém ou não? Você crê nisso? Essa é a palavra que nós temos que pregar e temos que experimentar na nossa própria vida. Culpa nunca é a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo convence, e a voz do convencimento é a voz de graça e de amor. Tem gente que diz, vai pregar a graça, o povo vai descambar. Mentira, meu irmão. Ninguém se mantém purificado se não for pela graça de Deus. É ao contrário, quando você recebe o amor de Deus, ele é tão extraordinário, você fala, Deus, eu não merecia nada disso. Aí você fala, eu amo tanto Jesus que eu não quero saber de nada a não ser dele. Amém? Diga para a pessoa ao teu lado, o teu passado fala de remissão. É interessante, mas no capítulo 11, Pedro está explicando à igreja o que aconteceu na casa de Cornélio. E veja que interessante, os versos 17 a 18 de capítulo 11, Atos, diz. Ele está contando o que aconteceu. Ele diz assim, pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo ele estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Na pregação de Pedro, a palavra arrependimento apareceu alguma vez? Sim ou não? Não! Por quê? Porque a pregação de arrependimento é do Velho Testamento. No Velho Testamento, o arrependimento vem antes. E depois vem a mudança de vida. No Novo Testamento, vem a graça primeiro. E quando vem a graça, aí vem a mudança de mente. Metanoia, que é arrependimento. Vocês querem ver o que a graça faz? Então, é por isso que eu estou dizendo, nós não temos que pregar contra pecado, nós temos que pregar a graça de Jesus e o poder de Deus para destruir os pecados. Porque ninguém quer pecar, o Espírito Santo fala, a consciência fala, ninguém quer andar em pecado. Sim ou não? Mas se você ficar pregando o pecado, o cara vai só ter mais consciência de quanto ele não vale nada. O apóstolo Pedro, certa vez Jesus chegou perto dele, e ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus. E ele estava lá numa boa. Jesus fala, joga a rede. Não, mas eu pesquei a noite inteira. Joga a rede. Quando ele joga a rede, ele vê os peixes. Veio primeiro a graça e o favor. Naquele momento ele cai de joelho e diz, apartai de mim, porque sou homem pecador. O que veio primeiro? A graça. Então vejam que na igreja primitiva, no capítulo 10, Pedro pregou sobre a remissão. Vocês estão livres, gentios. Vocês são pagãos, adoram tudo quanto é Deus. Vocês estão livres se crerem em Jesus. Mas a graça de Jesus vem antes do arrependimento. Amém? Glória a Deus. Querido, entenda isso. A graça de Deus tem que fazer parte da sua vida. No capítulo 11, portanto, ele já dá o testemunho que eles primeiro receberam a graça, depois o arrependimento vem naturalmente. No capítulo 15 de Atos, aqui já passaram 15 anos do que aconteceu na história de Cornélios. Lá nos versos 6 a 9,
Pedro se levanta e diz, porque mais uma vez no concílio de Jerusalém estava se discutindo se crente podia ir, se não podia, se circuncida, se não circuncida. E Pedro fala assim, então se reuniram os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meio intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Diga em primeiro lugar, a graça. Em segundo lugar, metanoia, arrependimento. Terceiro lugar, coração purificado. Amém? Sabe qual é a pregação que você tem que pregar? Que o mundo precisa? Eu fico vendo o diabo escrever uma agenda para os crentes falarem. O diabo está tirando o foco da igreja. No tempo que Paulo pregou, os romanos, eles eram impositivos. Eu nunca vi Paulo discutindo o sistema de governo. Paulo pregava a graça. Paulo não ficou discutindo as questões da cultura. Ele fala da cultura pecaminosa, mas ele não ficou discutindo. Ele simplesmente mostrou o poder de Deus para a libertação. A pregação do evangelho não entra em discussão se vai casar homem com homem. Quer casar, casa. Quer casar, casa, vão continuar casando. Pregue o amor de Jesus. Essa é a nossa bandeira. Que Jesus liberta inclusive os homossexuais, amém ou não? É a nossa pregação, é da graça. É a pregação do evangelho. Diga passado. Está na cruz. Diga justificados. O presente, queridos. O texto de Romanos 5 diz assim: pela fé, nós temos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. Eu quero ler com vocês, porque para mim, o Salmo 23 é o Salmo que mais diz respeito ao tempo que nós estamos vivendo. Salmo 23 é o tempo do presente. Olha para a pessoa ao teu lado e diga, o Salmo 23 é o tempo do presente. Está aqui, vamos ler juntos, diga, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos ler juntos. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todos sempre. Amém. Glória a Deus. Interessante que nesse texto, Davi começa falando de Deus, falando dele. Ele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está falando de Deus. Ainda que o que ele esteja falando de Deus é maravilhoso. Ainda que ele reconheça, nesse momento ele está falando de Deus lá. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto às águas de descanso. Está falando do que Deus faz na vida dele. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí entra a crise. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu está comigo, não é mais ele. Agora é tu. E o que Deus me mandou dizer para você, que é no vale que você vai experimentar a sombra de Deus. Tem muita gente que fala de Deus na terceira pessoa.
Mas o que o Senhor me falou, que viver no favor de Deus, estar firme na graça de Deus, significa estar na presença dEle constantemente. Queridos, o vale que ele se refere, é quando chega perto de Jerusalém, você tem as montanhas de Sião. E sabe, o que Deus está querendo dizer para você hoje? A sombra vem pelo vale, porque as montanhas são maiores do que o vale. Diga para a pessoa ao teu lado, o vale pode ser da morte, mas as montanhas são de Sião. Diga, Sião é maior do que o vale. Sião fala de Jesus, diga, Jesus é maior do que a morte. Amém? Você pode crer, dizer, eu creio em nome de Jesus. Só existe a proximidade com Deus, muitas vezes no momento da luta. Então na hora da luta, eu sei que muitos aqui estão vivendo luta, ao invés de você se desesperar e agir como se fosse um daqueles que estão se esquecendo da verdade, você vai fazer como Davi, chegar mais próximo de Deus. Agora você não vai falar dele na terceira pessoa, você vai falar tu. Não é tremendo, irmãos? E é maravilhoso, porque o vale, quando o sol começa a se pôr, o sol projeta a sua luz e tem a montanha que impede o sol de vir. E por isso fica lá escuro. Mas o que Deus me mandou dizer para você, que na sombra da morte existe uma outra sombra, que é a sombra do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém, queridos? Para o mundo este vale é de sombra de morte, mas para aqueles que estão na presença de Deus, este vale é da sombra do Altíssimo. Amém? Você pode crer e dizer, eu creio em nome de Jesus. Sabe quando você vai ser mais forte, meu irmão? Sabe quando a unção vai estar trincando na tua vida? Na presença dos seus inimigos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Diga, unção, fala do Espírito Santo. Cálice, fala da cruz. O cálice que transborda é o cálice de Jesus. Então, querido, Davi entendeu que ele podia estar passando pelo vale da morte. Hoje nós estamos andando num vale da morte. Porque hoje que o mundo profetiza é só morte. Mas nós estamos sob a sombra do Altíssimo, amém? A sombra do Onipotente, o quê? Descansará. A Bíblia diz, pela sua graça nós obtivemos acesso a esta graça, estamos firmes. Olha para o teu irmão e diga, não é estará, e nem estivemos, é estamos. Sabe o que o Senhor me falou? Que para viver no presente, não dá para ser crente de fim de semana. Não dá para ser crente que faz um apêndice. Agora domingo eu vou na igreja, vou vestir a roupa de crente e passar o resto da semana amando as coisas desse mundo, enchendo a tua mente de incredulidade, de mentira, de tudo que não presta. Você tem que encher a tua vida da presença de Deus, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é que a sombra do Onipotente descansará. O salmista diz, leva para uma rocha que é mais alta do que eu. Sabe por quê? Porque enquanto você não está em cima dela, a sombra dela te dá sombra para o calor. Mas no momento que ele fala, vem para mim, você vai estar acima dos problemas e olhando de cima para baixo. E Deus vai te levantar e vai te usar e vai glorificar a tua vida para que os que não conhecem saibam que há Deus na tua casa. Amém ou não? Mas o presente é o vale.
Nós estamos no vale. E vocês querem ver como é tremenda a palavra de Deus? Antes do Salmo 23 vem o quê? Salmo 22. Vocês são inteligentes. Do que fala o Salmo 22? Vamos ver? Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porque não tenho sossego. Está falando de quem aqui? Diga Jesus. Versículo 6. Mas eu sou verbo e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Versículo 14. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega do céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Está falando de quem aqui, irmãos? Jesus. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando, encarando a mim. Repartem em mim as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Está falando de quem, irmãos? Diga, o que vem antes do Salmo 23? A cruz. Eu comecei pregando dizendo que o passado é o quê? É a cruz. O presente é o vale da morte para quem não crê. Mas para quem crê, é o vale onde a sombra do Altíssimo está sobre a sua vida. E depois do Salmo 23 vem qual? Salmo 24. Eu quero ler a partir do versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Salmo 22, a cruz. Salmo 24, a vinda do Messias. Eu comecei lendo para vocês o texto que diz: o passado, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. O passado que vai nortear o teu presente é só esse. Você está me entendendo? Queridos, no mundo, o mundo diz o seguinte: que se você nascer numa família simples, uma família pobre, você nunca vai poder ascender socialmente. Isso é o que o mundo diz. Mas o que Deus diz é que Deus ele chama os pequenos para exaltar diante dos grandes. Então o teu passado não vai determinar o teu presente. O que vai determinar o teu presente é a cruz de Cristo. Amém ou não? E você hoje tem que andar no vale da sombra da morte, a sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Porque quem anda assim é exaltado, é protegido, é guardado, e o nome de Deus é glorificado. Quem anda assim, ele vai ungir a cabeça com óleo e vai te habilitar, e os teus inimigos vão ver a mesa que o Senhor vai preparar para você na presença deles. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Amém ou não? É claro que há momentos em que você está no vale, e o que você está sentindo é o temor, é o frio, porque no deserto a noite é frio. É o barulho, é os uivos dos lobos, das bestas feras. Mas o Senhor está dizendo: querido, se você habita na minha presença, a minha sombra vai te guardar.
Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, e você não será confundido. Virão por um caminho, fugirão por 7 caminhos, diz o Senhor, porque você está debaixo da minha sombra, amém ou não? Para de olhar para as circunstâncias. Busque ao Senhor. O Senhor me mandou dizer para você: meu povo está vivendo longe de mim. Está falando de mim na terceira pessoa. Deus faz isso, Deus faz isso. Não, o Senhor faz na minha vida. O Senhor faz na minha vida. Qual foi a última experiência que você teve com Deus, daquela que você falou, misericórdia? Faz muito tempo. Deus quer que você experimente isso dia a dia. Você está me entendendo? Eu ouvi um testemunho agora de uma irmã. Cadê ela? Estou vendo aqui. Contou a história do filho dela. Está aqui o menino, fica de pé, por favor. Testemunho tremendo isso aqui, tem que contar. O ano passado, né, ele entrou no Enem com o que ele tinha tido de ponto no Enem, ele entrava em todas as faculdades de medicina. Não, em 3 faculdades de medicina. Essas coisas de número evangelástico, né? 3 vira todas. Mas está aqui ela para não mentir. 3 é o número. Não, mas pera. Esse ano, quando teve que fazer, eu não sei se é o Enem ou é o exame que tinha que fazer, ele perdeu a inscrição. E aí ele fez outra prova. Que outra prova? Que você fez para pegar as faculdades todas? Ele fez várias outras. FUVEST, Unicamp, Unesp, é isso? E ela tinha recebido aquela palavra do Deus do que sobrou. Porque ela achava que o Enem era até o dia 28, e na verdade era 23. E ele perdeu a inscrição. Mas ele fez depois alguns exames em algumas faculdades. E foram saindo os resultados. Ele já tinha no ano anterior, né, as notas para entrar naquelas faculdades. Na Federal do Rio, o que mais? Unirio, faculdade de medicina, tá? Vocês sabem como é difícil. E foram saindo os exames, ele foi deixando de entrar em todas. Mas ele é o Deus do que sobrou, né? E sabe qual é o Deus do que sobrou? Em que faculdade que ele entrou? Na USP. Eu estou contando isso porque ela me contou esse testemunho agora, eu acho que tem muito a ver com a palavra. Durante esse tempo todo, o inimigo ficou acusando que ela foi responsável para ele perder o exame do Enem. Porque ela ficava falando, é 28, 28, 28, 28, até que vieram dizer para ela, não, terminou à meia-noite do dia 23 a inscrição. Mas a sombra do Onipotente estava sobre ela. E Deus é Deus do que sobrou, e o que sobra de Deus é sempre o melhor. Deus fechou as outras portas para deixar bem claro, ó, eu quis mostrar para você. A minha vontade não era que ele fosse para as outras, a minha vontade é que ele fosse para aquela. Então o que eu quero te dizer, meu querido, que você não vai viver o favor de Deus se você não entender essa verdade. Se você habita em Deus, a sombra dele está sobre a tua vida. Não existe um momento que você vai sair da sombra dele, porque a sombra dele vai te alcançar. Amém? Agora o que Deus está esperando é que nós vivamos neste tempo de tanta desesperança, com um júbilo nos lábios, por saber que o melhor de Deus está por vir, que Ele está cuidando da minha vida e da sua vida. Você pode estar vivendo a maior draga agora, mas querido, você não sabe o fim da história. Essa é a hora de você falar, o meu Deus cuida de mim. Amém? Glória a Deus. Diga o passado. Aplauda o Senhor, diga o passado. É a cruz de Cristo. Querido, não tem nada que o diabo faça que ele pode mudar um decreto de Deus.
Sabe por que o diabo te odeia tanto? Sabe por que ele te odeia de graça? Porque o teu nome está escrito no livro da vida. E no presente, o diabo quer que você olhe para as circunstâncias e fale: é a sombra da morte, vou perder o emprego. E daí? Quando uma porta se fecha, Deus tem uma maior. Para de achar que Deus não se importa com a sua vida. Você é filho. Quem aqui tem um filho ou filha? Você que é um ser humano pecador, se você tivesse que entrar uma bala na frente de um filho, você entrava? Você ia refletir. O inimigo está apontando, está puxando o gatinho, você fala: será que eu vou? Será que eu não vou? Você pula na frente. Agora, se você quer pecador e humano, é capaz de fazer isso. Deus olha para você e Ele te ama com um amor eterno. Ninguém que sente o amor de Deus na sua vida vive com amargura. Ninguém. Amargura é fruto, meu querido, de não entender a graça de Deus. Porque Deus te ama quando você está direito. Deus te ama quando você escorrega. Deus te ama quando você pisa na bola. Não é assim com o teu filho? Sim ou não? Ninguém na vida ama a gente assim. Só pai e mãe. Mulher e marido, se você não andar direito, ela mete o pé. Não é verdade? A única coisa que é eterna nessa vida é essa relação de pai com filho. Mas você é filho do Altíssimo. E Ele não te rejeita. Ele está lá esperando que você clame por Ele. E a sua sombra vai vir sobre a sua vida. Então, querido, o vale que você está andando pode ser profundo. Mas as montanhas que são maiores que ele são as montanhas de Sião. Você está me entendendo? E o futuro que te aguarda é a presença de Jesus. Diga para a pessoa do teu lado: está chegando a hora. E o texto diz: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Sabe qual é o futuro do teu corpo? Primeiro, pó. É ou não é verdade? Essa é a realidade. Mas a nossa fé não pode depender só do que está aqui. Hoje, por exemplo, nós vemos o Zé Carlos, nosso irmão, esposo da Clícia, nós vamos orar por ele no fim, ela pediu. Nos últimos dias da sua vida. A menos que Deus queira fazer um milagre. Mas eu tive a oportunidade de conversar com ele antes. E eu falei: Zé Carlos, como você está? Deus pode te curar, mas eu queria saber como você está com Deus. Ele disse: pastor, eu tive uma experiência com Deus. E Deus falou: filho, eu estou cuidando de você. Eu estou em paz. A dor da separação é óbvio que a gente tem. Mas o povo lá fora, eles se desesperam porque para eles acabou. Mas para nós não. Para nós é a experiência da manifestação da glória de Deus. E o dia que Ele se manifestar, você e eu seremos transformados, amém? Com um corpo glorificado. Então, meu querido, é tempo da igreja se levantar com um sorriso nos lábios, com uma palavra de esperança, porque antes de Jesus vir e derramar juízo sobre a terra, nós estamos ainda nos últimos momentos, minutos da graça de Deus, que o indivíduo basta invocar o nome de Jesus para ser salvo, amém? Fica de pé, meu querido. O que está no seu passado, meu irmão? O que está no seu passado, meu irmão? Diga: a cruz de Jesus. Só a cruz de Jesus.
todo o resto, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquece o resto. O que está lá atrás, diga: a minha remissão, a minha redenção, que significa perdão e liberdade. Diga: perdão e liberdade. Diga: o meu passado, que me governa no presente, é a minha justificação. E o seu presente? Diga: eu estou firme, porque pela fé eu tenho acesso a essa graça. Que graça é? Graça é Jesus. Você está me entendendo? O apóstolo João, no capítulo 1, versículo 17, ele disse: porque a lei veio por Moisés. E aí ele diz assim: a graça e a verdade. Sabe como está no original? A graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Será que ele cometeu um erro de gramática? Não cometeu um erro de gramática. Porque graça e verdade é uma coisa só. E as duas coisas são uma pessoa. Jesus. É o caráter de Jesus. A lei que condena veio por Moisés. Por que Moisés não entrou na terra? Porque ele representa a lei que leva o homem até a beira da terra prometida, mas não pode entrar. Não pode entrar porque a lei condena. Um pecado te separa de Deus. E não tem ninguém aqui que possa pegar em pedra e jogar em ninguém. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Você acha que Deus dá ponto sem nó? Você acha que foi por acaso que quem entrou na terra prometida era um homem que chamava Yoshua, que tem o mesmo nome de Yeshua, cuja raiz do nome significa salvação? Josué levou o povo para a terra prometida. Jesus te leva para a vida eterna. Diga: a minha vida no passado só tem uma lembrança: a cruz de Cristo. Eu estou justificado. Amém ou não? Querido, o diabo vai apontar os seus pecados e dizer: você está aqui hoje por aquilo que você fez. Mas o Senhor está aqui para te dizer: eu faço nova todas as coisas. Enquanto você continuar vivendo preso àquele passado, você nunca vai viver o que Deus tem para você. Mas no presente ninguém vai andar no favor de Deus se não entender que o mundo tem vales e tem sombra de morte. Mas para o que é crente, a sombra que impera não é da morte, mas é a sombra do Onipotente, que descansará a teu coração. E o meu futuro, eu não estou com medo se o Brasil vai quebrar. Eu não estou com medo se vai entrar em deflação, se a inflação vai ser alta, se vai ter desemprego, porque eu sei, porque para quem é filho de Deus vai ter uma porta aberta. Porque Deus cuida dos seus, amém ou não? Essa é a hora de você exultar, para que quando acontecer a tua bênção, você vai dizer: eu já sabia, porque Deus cuida de mim. Amém? Diga: eu já sabia, Deus cuida de mim. Então nesse momento, querido, eu quero te chamar. Vem aqui à frente. Sei que não vai caber todo mundo, mas eu quero que você dê um passo pelo menos. Querido, eu quero te dizer, esse é tempo de favor de Deus. Mas sabe o que Deus quer? Sabe o que Deus está procurando? Pessoas apaixonadas por Ele. Eu tenho falado isso para Deus. Senhor, eu quero te amar mais, porque eu quero passar o tempo da minha vida na tua presença. Eu não quero entrar de vez em quando, porque na tua presença, segurança. Querido, quando Deus enche a vida da gente, a gente não tem medo do futuro.
Não tem medo de ficar doente. Não tem medo de ficar sem dinheiro. Não tem medo dos inimigos que se levantam. Porque quando Deus está com a gente, o cálice transborda. Davi entendeu isso. Ele, enquanto estava andando nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas, ele estava chamando o Senhor de ele. Mas foi quando ele entrou no vale da sombra que a coisa apertou, que ele falou: a tua vara e o teu cajado me consolam. Levante a mão para o céu e diga: Senhor meu Deus, eu te agradeço, porque lá na cruz do Calvário, Jesus morreu pelos meus pecados. Eu estou quites com o Senhor, e eu posso entrar na tua presença a hora que eu quiser. Aliás, eu não vou entrar, eu não vou sair. Eu não quero sair da tua presença. Eu quero estar debaixo da sua sombra. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu filho Jesus, meu Deus. Eu te adoro. Este ano de 2015, na minha vida, será o ano em que eu vou mudar de página. Eu não vou mais olhar para as minhas limitações, nem para as afrontas do diabo. Eu vou olhar para trás e ver a cruz. Eu vou olhar para frente e ver a glória. Eu vou levantar os meus olhos e vou ver o meu Senhor acima de todas as dificuldades. Espírito Santo de Deus, opera um avivamento na tua igreja. Opera sede, derrama sede. Sede de ti, sede da tua presença. Levanta o teu exército que vai conquistar. Quebra os grilhões da alma, quebra e liberta. Completa a tua obra na nossa vida. Uma unção de libertação está descendo como chuva sobre a vida da minha igreja. As correntes estão derretendo. As correntes estão derretendo. Estão derretendo. As cadeias da alma, as cadeias da mente, as cadeias do corpo estão quebradas. Diga: eu sou livre. Eu sou livre em Jesus. Diga: Senhor meu Deus, eu não me calarei. A minha vida será como aqueles que sonham. Os meus lábios estarão cheios de riso, a minha língua cheia de júbilo. Então dirão entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aplauda o Senhor, declare: eu creio. Favor. Você entende o que é o favor? Favor não é salário. Quando você faz por merecer uma coisa, você recebe um salário. Favor, o Senhor me manda te dizer que Ele vai te abençoar, que Ele vai abrir a porta que está fechada. Não é porque você merece, é porque Ele te ama. O Senhor está me mandando dizer para você liberar essa palavra da tua vida. Você está livre. Saiam, demônios. Se envergonhem na presença do Onipotente. Só me manda dizer que Ele veio para libertar os cativos e os oprimidos na alma. Depressão não vem de Deus.
O diabo quer que você creia que você vai ficar deprimido a vida inteira. E o Senhor te diz: eu vou te encher de alegria. E a alegria do Senhor é a minha força. Amém ou não? Levante a mão para o céu e diga: eu vou me alegrar no Senhor. Aleluia. Aleluia. Abre a tua boca e comece a agradecer. Comece a louvar. Pode não estar sentindo, libera a palavra. Libera a tua palavra, começa a agradecer. Começa a profetizar, há uma unção de profética sobre a tua vida. Começa a profetizar sobre a tua vida. Começa a profetizar sobre a tua família. O inimigo vai cair. Vai, libera, libera. Libera a profecia, libera a palavra. Libera a palavra. Libera a palavra. Senhor é Deus. Senhor é Deus. Senhor é Deus. Senhor é Deus. Aleluia.